mito, que nós falamos assim, a expansão do cristianismo, cara, foi muito rápida, muito, muito rápida, o que não é verdade, mas foi muito rápida. Inclusive, o movimento de Jesus, o cristianismo, os escravos vieram em peso, aderiram mesmo, porque a ideia da liberdade, o cristianismo é liberdade, é ser livre. Por isso os escravos vieram, aderiram em grande número. Mito, ou se preferirem, essa informação é fake. Por que fake ou mito? Paulo diz que aqueles que praticam as relações homoeróticas, essas relações relacionadas a esse ambiente da homossexualidade, são merecedores de morte, portanto, precisam morrer. De alguma forma, está dialogando ali com Levítico, capítulo 20, versículo 13, que é um texto mais antigo ainda, provavelmente século VII, antes da Era Comum, 28 séculos antes de nós, e o cidadão ainda quer trazer o texto e botar no tempo presente. Pô, só pode ser piada um negócio desse. Isso não pode ser sério. Não acredito que se faz um tipo de exegese desse nível. Mas, de qualquer maneira, não é? Sou historiador. O escravo, ele é uma propriedade. Da mesma forma que o indivíduo, no período de Paulo, no tempo presente aí de Paulo, comprava um boi, comprava um saco de trigo, comprava uma cadeira, ele também comprava um escravo. Então, o escravo não é dono de si. O escravo não tem direito de ir e vir. O escravo é coisificado. Ele é uma mercadoria, ou, se preferirem, dentro das terminologias gregas, o escravo é um animal que fala. O escravo, muitos dos nomes de escravos na antiguidade grega, soma, corpo. Quando criança, um escravo, em grego, é chamado de país, não é país como o nosso, aí, país, que vem do verbo paió, que é apanhar, receber pancada. Então, vão vendo os nomes de escravos. Então, eles são coisificados. Um escravo será objeto de prazer sexual do seu dono, da sua dona, tanto o escravo masculino quanto o escravo feminino. Paulo, inclusive, usa, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, ele vai falar dos malacói, está se referindo muito provavelmente aqui a escravos, que não podem dizer para os seus senhores, olha, não quero ter relação homossexual, não me interessa esse tipo de coisa, não. Não, eu sou hétero. Não tem direito a falar isso, não tem autoridade para falar isso. Ele é objeto de prazer, ele não tem vontade própria. Se vocês levarem a ferro e a fogo o que Paulo está dizendo em Romanos, capítulo 1, versículos 24 a 32, e 1 Coríntios, capítulo 6, de 9 a 10, esqueçam. Não vai ter um único escravo a se tornar cristão, porque todos estarão sujeitos às práticas, às experiências homossexuais. Todos. Só vai depender da vontade do senhor ou da senhora. Entendem isso? Então, se vocês valorizam tanto o que Paulo está dizendo, então parem de dizer que o cristianismo acolheu de braços abertos escravos e escravas. Isso é mito. Então, vão vendo, quando você começa a ampliar um pouco mais o seu horizonte de leitura neotestamentária, você vê o quão ridículo é uma interpretação a ferro e a fogo. E Paulo disse, está valendo, vai procurar sua turma, aqui tu não fica. Porque que tipo de religioso que está diante de um púlpito faz uma exegese medíocre dessa? Tem uma interpretação medíocre dessa. Vai procurar tua turma. Aqui na minha página tu não fica. Paulo, por exemplo, nunca se colocou contrário à escravidão. Nunca.
a instituição escravista, Paulo nunca questionou, nunca. Nunca disse um A contra a escravidão, a instituição. Nunca disse. E eu pergunto, tem alguém aqui nessa página que defende a ferro e fogo cada palavra que Paulo colocou e que defenda também a escravidão como ele defendeu? Acho que não, né? Acho que não. Acho que ninguém está juntando dinheiro para ter um escravo, porque Paulo falou sobre isso, que o cidadão deve ser humilde e aceitar a situação dele como escravo. Não deve se rebelar contra o Senhor. Eu imagino que aqui nessa página não tenha ninguém, né, concordando com essa tese de Paulo, porque os nossos valores contemporâneos são absolutamente avessos à ideia de um ser humano submeter um outro ser humano à condição de escravo e de senhor. Isso, na nossa lógica, é absolutamente inaceitável. Na lógica de Paulo era aceitável. Mas se nós alteramos a percepção que Paulo tinha sobre a instituição escravista, onde ele não via nenhum problema em existir um senhor déspota e o escravo doulos, se ele nunca viu nenhum problema nessa relação, por que a gente não aplica hoje o que Paulo está nos dizendo para fazer? Porque nós, para determinados temas, para determinados objetos, nós atualizamos os autores antigos. Nós o colocamos em linha direta com o que nós efetivamente cremos e pensamos. Agora, quando o assunto é a violência contra o homossexual, aí a gente aplaude dizendo que isso é a palavra de Deus, percebe? E aí eu digo, não. Se você atualiza de um lado, tem que atualizar do outro. Senão as coisas começam a ficar absolutamente esquizofrênicas. Fica a seu critério dizer o que deve ser atualizado e o que não deve ser atualizado. E isso aí é tudo, menos ciência, menos um encaminhamento lógico de alguém que está pensando seriamente o que é pesquisa, o que é e como ler uma documentação. E se o critério é atualizar, então atualiza tudo. Agora, se o critério não é atualizar, junta dinheiro que você vai comprar um escravo. Esse deve ser o critério a ser mantido de acordo com o que Paulo propôs. A escravidão, ela existe, ela está lá, paciência, no outro lado da vida, no mundo que há de vir, na parousia de Jesus, todos nós seremos livres, todos nós viveremos a plenitude da liberdade. Então, enquanto isso não vem, que eu possa ter escravos e, de repente, ser até escravo. É isso.